bem-vindos. Bom, hoje o nosso papo é sobre o Flamengo, né? Aquela análise pré-jogo para o confronto contra o Cruzeiro pelo Brasileirão. Isso aí. Vamos pegar aí as últimas infos de canais como Flazoeiro, Paparazzo Rubro Negro. Exato. A ideia é entender os desfalques, quem tá voltando, a situação de alguns jogadores e, claro, o contexto do adversário lá em BH. Certo. E já começando com notícia quente de última hora, Gonzalo Plata tá fora, vetado. E agora? Pois é, essa notícia do Plata, ela muda um pouco as coisas, né? Justo agora que ele parecia buscar mais espaço. Sim, ele voltou a sentir o joelho direito, sabe? Aquele edema ósseo, jogou na quinta e sentiu de novo. Aí o departamento médico achou melhor, dar uma segurada, já pensando na Libertadores também, semana que vem. Faz sentido, né? Preservar. Mas é um baque, porque ele foi recém-contratado em definitivo. É, um investimento recente já fora de um jogo importante. Pesa. Pesa. Mas, olha, tem o outro lado, né? As voltas. E são voltas importantes. Verdade. O Alexandro, por exemplo, recuperado daquele edema na coxa, parece que pode até ser titular. Exatamente. E não só ele. O Arrascaeta, De La Cruz, o Pedro e o goleiro Rossi. Ah, sim, a galera que foi poupada no último jogo. Isso, aquele controle de minutagem do Felipe Luiz, todos eles viajaram, estão de volta, isso é bom, isso é fundamental. Nossa, ter esses 4 juntos de novo deve dar outra cara pro time, né? Sem dúvida alguma, muda completamente o poder de fogo, a criação ali no meio, o Felipe Luiz ganha muitas opções táticas. Talvez a gente veja um time mais próximo do ideal dele. E a lista de relacionados confirma isso. Alexandro, Alan, Arrascaeta, De La Cruz, Pedro, Léo Ortiz, Léo Pereira, Wesley, até o Joshua tá lá. O garoto da base, né? Que estreou com um gol. Esse mesmo. Bom ver ele ganhando espaço. Mas mudando de assunto, e o Charlie Alcaraz? Qual a situação dele? Então, pelo que as fontes estão dizendo, o Flamengo meio que já bateu o martelo. É pra vender, seja pro Everton ou pra outro clube. Sério? Mas ele jogou de novo lá na Inglaterra, né? Foi titular, deu assistência. Jogou bem sim. E parece que falta só mais um jogo como titular pra ativar aquela cláusula de compra obrigatória pelo Everton. E os valores são altos, né? São sim. Se ativar, o Everton paga uns 16 milhões de euros. Aí tem bônus, pode chegar perto dos 18, talvez 20 milhões. Pô, recuperaria quase todo o investimento inicial de 20 milhões de euros. Exatamente essa conta. E o técnico do Everton parece que gosta dele, quer ficar com o jogador. Então, pro Flamengo, parece ser a melhor saída por um jogador que, não se firmou aqui. Entendi. Então a decisão interna é vender, mesmo que a meta não bata agora? Pelo jeito, sim. A ideia é realmente fazer esse dinheiro retornar. É gestão de ativo, né? Faz sentido. E falando em ativo, o Joshua, que a gente mencionou, já tem aquela multa gigante, 400 milhões de reais, seguindo a trilha dos crias. O Flamengo sabe valorizar a base. Mas, voltando para o jogo de amanhã, não é só o Flamengo que entra em campo, né? O adversário também tem seu contexto. Sim, o Cruzeiro. Como eles chegam para esse jogo? Olha, o momento lá parece meio instável. Teve a rescisão recente do Dudu, que gerou um certo barulho, né? Verdade, eu vi sobre isso. E tem uma pressão ali sobre o dono do clube. Então, não é um ambiente super tranquilo, eu diria. Entendi. E para completar, tem a arbitragem. A arbitragem, sempre ela, né? E a escala gerou preocupação, segundo as fontes. Wilton Pereira Sampaio no apito e Wagner Reuai no VAR. Vixe, essa dupla já deu o que falar em outros jogos do Flamengo, né? Exato. O pessoal chama de combo, já viu, né? E ainda teve crítica externa, tipo a do Juca Kfouri questionando o Felipe Luiz por ter usado o Bruno Henrique. Mais um tempero nessa pressão pré-jogo. Nossa, quanta coisa envolvida para uma partida só. Pois é. E aí fica a reflexão, né? O Flamengo chega com essa defesa super sólida, 6 jogos sem sofrer gol, com peças-chave voltando com tudo, mas do outro lado tem um Cruzeiro pressionado, jogando em casa, e essa questão da arbitragem que sempre paira no ar. Complicado. Como o time vai se portar com essa mistura de força interna e essas possíveis adversidades externas? Acho que essa é a grande pergunta para amanhã. Uma ótima pergunta para a gente ficar pensando. Bom, chegamos ao fim da nossa análise de hoje. Passou rápido. Passou mesmo. Obrigada por ter ficado conosco até o final. Se você gostou, deixe o seu like e siga o canal, que isso ajuda bastante a gente a continuar. Valeu, pessoal! Até a próxima!